Bom, no vídeo anterior a gente falou das máquinas térmicas, né, que usam o carvão, que usam os derivados do petróleo. A gente falou que o carvão e o petróleo, como recursos não renováveis, eles podem chegar a acabar, né? E aí a gente vai demorar milhares de anos para ter esses recursos novamente, ou podemos não tê-los mais. E eles causam muitos efeitos no meio ambiente, né? Principalmente os gases que eles eliminam durante a sua queima geram aí o aceleramento do efeito estufa, que é o aquecimento global. Pode acontecer também a eliminação desses gases, principalmente o gás carbônico, o óxido nitroso e o óxido de enxofre, ou pela queima do carvão, ou pela queima dos derivados do petróleo, pode acontecer a chuva ácida, tá? Então, esses gases tóxicos, eles se misturam aí com as nuvens da chuva, e quando a chuva cai, misturado na água da chuva, vão estar esses gases que fazem a água da chuva se tornar ácida, por isso o nome chuva ácida. Quais são os efeitos dessa chuva ácida? Ela pode destruir a vegetação, tá? Pode contaminar o solo, tornando esse solo infértil. Se cair na água, pode causar contaminação na água e com isso morte dos animais. E para a sociedade, né, ela causa a corrosão de monumentos e também a corrosão de veículos, né, materiais de metal. Então, aqui a gente tem uma foto da Itália, né, que normalmente os países europeus, por terem uma maior industrialização, são os países que mais poluem, né? E aí a gente tem aqui um monumento lá na Itália, como ele era antes, e com a ação ao longo dos anos da chuva ácida, como ele ficou. Bom, no finalzinho do último vídeo, tinha uma pergunta, né? Será que é possível a gente continuar gerando energia sem causar tanta poluição? Então, sem usar recursos que poluem tanto? Tem uma forma. E a forma é a gente utilizar os combustíveis renováveis. Bom, então a ideia é a gente usar recursos, né, combustíveis renováveis, que são aqueles que jamais vão acabar. Né? Então, diferente do carvão e do petróleo, eles não levam muitos anos para serem produzidos e eles sempre podem estar renovando, né? Sempre podem estar presentes na natureza, tá? Então, uma ideia desses combustíveis renováveis seria a utilização do etanol, que vem a partir da cana-de-açúcar, os biocombustíveis, que são produzidos a partir da cana-de-açúcar, do milho e de outros vegetais, e o biogás, que é produzido a partir do metano e do gás carbônico. Então, são coisas que sempre vão estar presentes na natureza, sempre vão estar presentes no planeta. Por isso que nós falamos que esses três tipos de combustíveis são renováveis, porque eles jamais irão acabar. Bom, qual é a ideia dos biocombustíveis, né? O nome bio significa que eu estou usando alguma coisa natural, alguma coisa da natureza para gerar combustível, para gerar energia. Então, pensando no etanol, que é o álcool que a gente usa nos carros, né? Eu pego a cana-de-açúcar, coloco nesse aparelho, eles trituram a cana-de-açúcar. E aí eles vão conseguir extrair o açúcar presente na cana. Esse açúcar vai ser levado para uma outra parte lá da usina, onde ele vai ser aquecido, e eles vão colocar alguns micro-organismos para fazer a fermentação, para fazer esse açúcar se tornar alcoólico. E aí ele vira o álcool, que vai para os carros. E olha só que interessante. O álcool, quando ele gera combustão para o carro poder funcionar, ele libera gás carbônico. Mas ele libera uma quantidade menor que a gasolina, e é tão pequena essa quantidade que as plantas conseguem absorver totalmente, através da fotossíntese, esse gás carbônico que é eliminado através do álcool. E aí, depois, elas mesmas vão ser utilizadas para produzir mais álcool. Então, veja que é um ciclo, né? Eu produzo o álcool através da cana-de-açúcar, coloco ele no veículo, o veículo libera gás carbônico na hora que está funcionando, mas esse gás carbônico vai ser tão pequena a quantidade que a planta vai conseguir absorver e depois a própria planta vai ser utilizada novamente para produzir mais álcool. Então, é um ciclo que não causa poluição, é um ciclo que não causa desperdício e que se fecha, né? Tudo que eu estou produzindo, eu consigo reutilizar. Eu posso fazer isso também com milho, com outras sementes, tá? O processo é o mesmo. Eu coloco no triturador, o triturador vai conseguir extrair os óleos dessas sementes, ou conseguir extrair açúcares desses vegetais, e aí eu faço a fermentação ou passo por outros processos tudo isso que o triturador extraiu para produzir combustível ou para produzir energia, né, para as indústrias, para os veículos, para a produção em geral. Bom, e como que funciona o biogás? Como que é produzido, tá? Então, eu vou produzir gás a partir de recursos naturais.
Para esse procedimento, eu vou utilizar a matéria orgânica. O que é matéria orgânica? É tudo aquilo que vem dos seres vivos. Então, no caso aqui, eu posso utilizar as fezes dos animais que vêm da pecuária, eu posso utilizar os restos de alimentos que não foram utilizados na pecuária, na agricultura, eu posso também utilizar os restos de alimentos gerados pela população urbana, né? Em vez de mandar isso para um lixão, eu posso pegar os restos de alimentos dessa população, né? Tudo que iria para o lixão, eu posso utilizar na produção de biogás, tá? Então, eu pego a matéria orgânica, né, fezes, restos de alimentos, restos de vegetais, tudo aquilo que não foi utilizado e levo para uma usina que vai transformar tudo isso em gás. Bom, a matéria orgânica ela vai ser colocada num biodigestor, tá? Aqui dentro tem um monte de bactérias que vão fazer a degradação dessa matéria orgânica. Então, para elas vai servir de alimento, mas para a gente vai servir mais para frente de energia. Conforme as bactérias vão se alimentando dessa matéria orgânica, elas vão eliminando um gás, que já é o próprio biogás, tá? E aí ele vai ter três destinos. 2, esse biogás ele pode ser canalizado e virar energia elétrica, ou virar energia térmica, ou ele ainda pode passar por um purificador, tá? Aonde vai ser retirado os gases que são contaminantes, né, como o gás sulfídrico, o carbônico e o vapor d'água. Então, esse purificador, ele, como o próprio nome diz, ele purifica. Ele tira esses 3 gases aqui de todos os gases que foram formados a partir do biodigestor. E aí, depois que é purificado esse gás, ele pode ser levado para produzir energia. Então, aqueles carros que usam gás natural, né, o biogás, lá dentro daquele botijão, né, onde tem o gás mesmo, é esse gás que foi originado a partir da matéria orgânica, tá? Então, eles purificaram esse gás e colocaram dentro do tanque, né, para depois instalar nos veículos aí, tá? Isso daqui também, na hora que vai ser o carro ligado e tudo mais, gera uma combustão, mas é uma combustão sem eliminação de gás carbônico, né? Aliás, uma eliminação de gás carbônico muito pequena. Bom, a gente tem aí outras formas de gerar energia, né, sem ter tanto impacto ambiental. Então, utilizando as formas renováveis de energia. A água, que apesar das pessoas falarem que a água vai acabar, a água nunca vai acabar. Gente, pode ser que não tenhamos mais água potável no nosso planeta, mas a água vai continuar existindo. Por isso que a gente pode colocar as hidroelétricas como uma forma de gerar energia renovável, porque a água sempre vai existir. A qualidade dela é de se pensar, mas a água no nosso planeta sempre vai existir e ela ainda é a maneira mais eficaz aí de gerar energia. A energia eólica, que é utilizada como base os ventos, a energia solar, que é utilizada o sol, maremotriz ou ondomotriz, que é utilizando os mares, né, não deixa de ser um tipo de energia utilizando a água, a biomassa, que é a energia que a gente falou agora há pouco, que utiliza a cana-de-açúcar, o milho para gerar energia, e a energia geotérmica, que usa a energia do fundo do planeta. Então, lá no fundo do nosso planeta, né, no meio, tem o núcleo, tem o manto, todas aquelas partes, né, que tem uma grande quantidade de calor. Então, em alguns lugares, eles conseguem fazer uma instalação que chega o mais próximo possível dessas zonas quentes de calor do nosso planeta, e aí eles pegam a energia dessa região para poder gerar energia elétrica, tá? Bom, e aí, para finalizar, a gente tem o futuro das máquinas térmicas, né? Aliás, já estamos vivendo esse futuro. Hoje a gente não tem máquinas só à base de carvão, né? Ou só à base de petróleo. A gente tem uma automação muito grande das máquinas, né? A tecnologia hoje impera aí nas máquinas. Então, a gente fala que nós temos uma segunda revolução industrial, que é o quê? A automoção. Então, aquelas máquinas à base de carvão, que ainda precisava do ser humano estar lá manipulando, foram ao longo dos anos desaparecendo, e hoje a gente tem o quê? Máquinas que usam como base a eletricidade, né? Robôs, né, que usam aí a tecnologia, que usam computadores, né? Então a gente tem a informatização toda do processo, a gente tem computadores gerando todo o processo, e aí o que acontece? As pessoas têm que ter uma habilidade para poder manusear esses aparelhos, mas normalmente um robô, como esse aí da imagem, consegue fazer o trabalho que 100 pessoas iriam fazer.
Então, o futuro hoje da nossa tecnologia industrial não é nem mais o calor, né? Não é nem mais o carvão, não é nem mais o petróleo. O futuro agora são as novas tecnologias computacionais, são realmente as tecnologias que imperam aí os robôs, que imperam aí a informática, que impera aí os softwares, né, super desenvolvidos, que utilizam mecanismos para melhorar cada vez mais a produção. Tá? Então, esse processo a gente chama de automoção, que é o uso da informatização, o uso de robôs e tecnologias para melhorar a produção industrial.